A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. Amém? E hoje vamos ler Mateus 27. Amém? Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-se para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Campo de sangue, porque está lá em Atos, no capítulo 1, 18 ao 19. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram, e os deram pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. Isso está lá em Zacarias 11, também 12 ou 13. E também está em Jeremias. Amém? Jesus perante Pilatos. Jesus estava de pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo isto, a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonhos, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois devereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamaram mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos, como está lá em Deuteronômio 21, 6 ao 9, perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então veja o que é interessante isso aqui, porque nós vemos aqui o relato completo da morte e ressurreição de Jesus. E nós vemos também que Jesus foi acusado por aqueles que mais se diziam conhecer a Escritura, mostrando para nós que não basta apenas conhecer a Escritura, é preciso conhecer de quem ela está falando. A Escritura em todo o tempo falava de um Messias que ia vir, ressuscitar, morrer no lugar, e eles não reconheceram, eles tinham um coração duro, ou sabiam que era Jesus, mas estavam totalmente endurecidos pela religiosidade. Meu Deus! Jesus entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram
o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiam-lhe o manto e vestiam com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Simão leva a cruz do Senhor. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. A crucificação, e chegando a um lugar chamado Golgota, que significa lugar da caverna, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó que tu destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Então entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Acharam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria, a guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembrando-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com a segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então veja que coisa interessante nós temos aqui, que relato maravilhoso nós temos aqui da morte e da ressurreição de Jesus. E vemos aqui que todos aqueles que diziam amar Jesus
realmente deixaram ele ser crucificado. Mas se cumpriu o que tinha que ser cumprido nas Escrituras. E Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar. E essa é a boa mensagem do Evangelho. Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E nós hoje somos salvos mediante a graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Senhor Deus, obrigado por cada um de nós que tem ouvido e praticado a Tua palavra, Pai. Pai, nos dá uma alegria de servir ao Senhor, Pai. E faça de nós discípulos amados Teus, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos viver em grande comunhão contigo, Deus. E que nós possamos levar o Evangelho para todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu!